É só olhar para qualquer prédio moderno. É uma verdadeira colagem de materiais, né? Aço, vidro, concreto, plástico. Mas por que essa mistura toda? Por que não fazer tudo de um único material super resistente e pronto? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. A ciência por trás da escolha de cada pecinha numa obra. Bom, vamos lá. A escolha de materiais na construção é como montar um quebra-cabeças gigante e super complexo. Cada peça tem uma função que só ela pode cumprir. E não é só pela aparência ou pelo preço, viu? É sobre uma luta constante contra forças que a gente nem vê, como a umidade, o calor, a pressão. A grande questão é: que regras ditam essas escolhas? É o que a gente vai descobrir agora. A primeira peça desse quebra-cabeça são as chamadas propriedades físicas. Pensa nelas como se fosse a identidade de um material. Qual é o peso dele? Ele deixa água passar ou não? Ele esquenta fácil? São essas características que já nascem com ele que vão dizer se o material serve para ser uma base pesada e sólida ou um isolante leve e eficiente. Logo depois, vem as propriedades mecânicas. Se as físicas são o que o material é, as mecânicas são o que ele faz quando é colocado sob pressão. Ele arranha com facilidade? Ele entorta e depois volta para o lugar? Ou ele simplesmente quebra? É aqui que a engenharia brilha, prevendo como cada parte de um prédio vai se comportar com o peso, com o vento e, claro, com o uso do dia a dia. E por falar em comportamento, vamos começar com os pesos pesados da construção, os metais e as cerâmicas. São materiais super tradicionais, mas os papéis deles são completamente diferentes e muitas vezes até opostos. Olha, o que é fascinante aqui é o contraste gritante. De um lado, o metal. Ele tem uma resistência enorme à tração, ou seja, ele aguenta ser esticado sem arrebentar. Perfeito para vergalhões dentro do concreto ou cabos de uma ponte. O problema? Deixa ele na umidade para ver o que acontece. Enferruja. Já a cerâmica, do outro lado, não está nem aí para a água. É quimicamente inerte. Mas tenta puxar ela. Ela é frágil, quebra na hora. Essa dualidade é o segredo de tudo. Então, a gente pode resumir assim, de um jeito bem fácil de entender. Eles se completam. Um é o esqueleto, a estrutura interna que aguenta o tranco todo. O outro é a pele, a camada de fora que protege contra o desgaste do tempo, a chuva, o sol. Mas e os problemas que nem os metais nem as cerâmicas conseguem resolver? As brechas que eles deixam? Ah, é aí que entram os polímeros. Eles não só preenchem esses espaços, eles simplesmente revolucionaram a construção com soluções que antes eram, assim, impensáveis. No mundo dos polímeros existem basicamente duas grandes famílias. Pensa nos termoplásticos como um prato de espaguete. As moléculas são como os fios, elas deslizam umas sobre as outras. Por isso dá para esquentar e moldar de novo, como a gente faz com o PVC. Agora, os termofixos são mais como uma rede de pesca. As moléculas se cruzam e se travam. Uma vez que esquentou e endureceu, já era, fica rígido para sempre. É o caso das resinas epóxi. Essa estrutura molecular define tudo. E isso explica perfeitamente o uso dele. O PVC, um termoplástico. Sua principal propriedade física é impermeável e não dissolve na água. Qual o resultado? A solução perfeita para toda a rede de canos de um prédio. Um trabalho que seria um desastre completo para um metal que enferruja, né? Outro exemplo genial é o poliestireno expandido, o famoso isopor. Ele é extremamente leve, o que já alivia um peso danado da estrutura. E mais, a condutividade térmica dele é baixíssima, o que faz dele um isolante térmico e acústico fantástico, ajudando a manter a temperatura agradável e a diminuir o barulho. E o vidro? A gente sabe que ele é pesado e quebra fácil. Mas e se desse para ter a transparência do vidro, sem a fragilidade dele? Pois é, para isso existe o acrílico. Ele é um polímero transparente, só que muito mais leve e, o mais importante, bem mais resistente a pancadas. Ele não estilhaça, o que torna uma opção muito mais segura e versátil. Mas a evolução não para por aí. A busca agora é por materiais que sejam não apenas eficientes, mas também amigos do meio ambiente. E isso nos leva para a próxima fronteira da construção, os compostos sustentáveis. Essa citação aqui resume perfeitamente a tendência. A indústria está olhando para a natureza em busca de inspiração, combinando a versatilidade dos polímeros com a resistência das fibras naturais para criar uma nova geração de materiais. E por que essa mudança toda? Bom, os benefícios são muito claros. É uma combinação que dá certo em 3 frentes. É melhor para o planeta, porque vem de fontes renováveis, é melhor para o bolso, porque o custo é baixo, e é melhor para a produção, porque desgasta menos o maquinário. É a engenharia buscando o equilíbrio perfeito. Então, no fim das contas, a gente percebe que escolher um material de construção não é um chute.
Não é adivinhação, é um processo, um método guiado pela ciência e com um objetivo muito claro. Esse processo todo pode ser resumido em 4 passos bem lógicos. Primeiro, você entende o desafio. Esse material vai pegar sol? Vai aguentar peso? Segundo, define o que precisa. Ele tem que ser flexível ou duro? Terceiro, aí sim, escolhe o material que tem as características certas. E por último, detalhe exatamente como ele deve ser instalado para funcionar direito. E essa é a grande lição de tudo isso. Força bruta nem sempre é a resposta. A verdadeira genialidade da engenharia está em encontrar o material com um conjunto exato de propriedades, a solução mais inteligente para cada desafio específico daquela construção. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com essa onda de compósitos e a urgência da sustentabilidade, as paredes, as janelas, as estruturas das cidades do futuro podem ser feitas de materiais que a gente hoje mal consegue imaginar. A resposta, literalmente, está sendo construída agora mesmo, bem à nossa volta, tijolo por tijolo, fibra por fibra.